De vídeo para você que nos acompanha pela internet, o desembargador João Pedro Gebran Neto. Por óbvio que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e assim de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Tais fatos não se deram ao arrepio da vontade do governante maior, mas é um problema na comunicação com a imagem que chega do TRF4, agora sim. Do Conselho de Administração e demais dirigentes, por interferência dele, como se deu em alguns episódios. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro. E aqui a motivação do crime extrapola os reflexos pessoais. A par da vantagem e benefícios próprios, censuráveis e graves, não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Se até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados, a pena foi fixada sequer em grau médio, tenho que, no presente caso, esse limite deve ser no mínimo atingido, o que, aliás, é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do artigo 59. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado democrático de direito, pois milhões de reais foram objeto de doações ilícitas, fragilizando o equilíbrio na disputa eleitoral. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado democrático de direito e a própria República Federativa do Brasil. E por essas razões devem ser computadas como negativas a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências, motivo pelo qual eu majoro a pena base para 7 anos e 6 meses de reclusão. Incide em favor do réu atenuante previsto no artigo 61 do Código Penal, em face de ter atingido idade superior a 70 anos ao tempo da sentença, motivo pelo qual reduz em 1/6, quedando-se a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão. Incide a causa especial de aumento de pena, previsto no artigo 317, parágrafo 1º, elevando a pena em 1/3, ficando no montante de 8 anos e 4 meses de reclusão. No que diz respeito à pena pecuniária, proporcional à pena aplicada para o delito, fixo em 230 dias multa, ao valor unitário de 5 salários mínimos. Para o crime de lavagem de dinheiro, me reporto as considerações que fiz em relação ao crime de corrupção, porque são igualmente aplicáveis essas considerações em relação a consequência, em relação às culpabilidades, circunstâncias, motivos. Estou fixando uma pena base, provendo o recurso, parcialmente o recurso ministerial, fixando uma pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Também reduzo por força da idade, finalizando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, e a multa fixada em 50 dias multa. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. A pena do José Aldemário entendo que as penas estabelecidas em sentença estão adequadas e proporcionais aos delitos praticados, razão pela qual devem ser preservadas. Assim, para o crime de corrupção ativa, mantém as penas de 6 anos e 8 meses e 150 dias multa. Quanto ao crime de lavagem, preserva as sanções em 4 anos de reclusão e 60 dias multa. Diante do concurso material dessas condutas, as sanções resultam em 10 anos, 8 meses e 210 dias multa. Só um minutinho, por favor. A Jovem Pan acompanha o julgamento do ex-presidente Lula. Placar, professor Vila, 1-0 já. Ele ainda está fazendo as outras análises, mas 1-0 já. Sim, e pelos 2 crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso. Mas ele está aumentando, isso você vê agora com detalhes, né, a pena aplicada ao criminoso de São Bernardo do Campo. Ele falou em 12 anos e 1 mês. E tem uma multa pecuniária, né? Que é um cálculo que você multiplica, etc. tal, também ele está aumentando. Ou seja, só relembrando, o juiz Sérgio Moro condenou o criminoso Lula a 9 anos e meio de prisão.
o doutor Gebran, desembargador, está condenando a 12 anos e um mês, portanto, aumentou a pena. Vamos acompanhar. Dias 56 meses e 26 dias e 130 dias multa. Ainda há que se analisar um apelo dos réus e apelo do Ministério Público em relação a benefícios que foram dados a esses dois réus pelo juiz singular, por força da cooperação que firmaram neste processo. Eu tenho que assistir parcial razão ao Ministério Público nesse ponto. A cooperação que eles firmaram é efetiva, mas não pode se esprair para além desse processo que estamos julgando. O juiz singular compreendeu que a situação era complexa e atípica e deu um benefício que, em tese, poderia envolver outro processo que já julgamos e outros processos que estão sob a jurisdição de Sua Excelência. Me parece que não é o caso de nós... O Felipe, Léo Pinheiro, 10 anos e 8 meses, é isso? Léo Pinheiro, 10 anos e 8 meses, eu estava no Lula, na verdade, que foram 12 anos e um mês, sendo corrupção passiva, ele aumentou, originalmente a do Moro tinha sido 6 anos por corrupção passiva, ele aumentou para 8 anos e 4 meses, e lavagem de dinheiro, que originalmente eram de 3 anos e 6 meses, ele aumentou em 3 meses, de 3 anos para 9 meses. Então, 8 anos e 4 meses, mais 3 anos e 9 meses, dá esses 12 anos e um mês. Então, o Gebran, como eu tinha anunciado aqui, como era esperado, ele aumentou a pena decretada pelo Sérgio Moro contra o Lula. Ele já fez isso em vários outros processos de réus da Lava Jato, então está tudo aí dentro do planejado. E Léo Pinheiro, 10 anos e 8 meses, a sentença do desembargador João Pedro Gebran Neto. A Jovem Pan segue acompanhando, é o fim do voto do relator. Desses autos. Assim, José Aldemário, a pena final que é assim, 3 anos, 6 meses, 20 dias de reclusão e 70 dias multa, e a Agenor, a pena fica em 1 ano, 10 meses e 7 dias, e mais 43 dias multa. Para o José Aldemário, eu fixei o regime semiaberto, e para Léo Pinheiro, eu fixei o regime semiaberto, e para José Aldemário, fixei o regime aberto para o cumprimento de pena. Tem ainda a reparação de dano como condição para a progressão do regime, que o juiz afastou no primeiro grau. Também nesse ponto estou dando apelo ao Ministério Público. A reparação de dano para a progressão do regime é uma obrigação ex lege, que eu entendo que não poderia ter sido afastada pelo juiz do primeiro grau. A constitucionalidade dessa regra já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na execução penal 22, relativo ao processo do mensalão, em face do condenado João Paulo Cunha. Também há uma alegação de prescrição alegada pela defesa do réu Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou afastando a prescrição, analiso ponto por ponto, desde o que diz respeito à data dos fatos, o que considero como os marcos temporais de interrupção da prescrição, e considerando isso em relação às penas que apliquei no presente momento, e estou afastando a prescrição. Trato aqui da reparação do dano, confisco de bens e das custas processuais. Eu estou afastando apelo relativamente ao tema da reparação de dano, dizendo que mantenho a sentença na íntegra no que diz respeito à reparação de dano, inclusive com incidência de juros e correção monetária. Aliás, matéria essa que já está assentada na 4ª sessão dessa Corte. Assim, entendo justificado e mantido do confisco determinado pelo juiz de primeiro grau nos termos da fundamentação e do artigo 91, 2b do Código Penal. Faço transcrição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta Corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. Me permito fazer umas últimas considerações, senhor presidente, e não gastarei mais do que 5 minutos para fazê-las. Indispensável que se acrescente algumas considerações adicionais ao presente voto. Durante toda a tramitação desse processo foram realizadas críticas e ampla divulgação midiática que merecem alguma abordagem nesse momento. Jamais me manifestei com a imprensa, jamais fiz nota oficial, jamais fiz qualquer manifestação. Mas algumas coisas merecem ser pontuadas. A primeira delas diz respeito ao alegado excesso em relação às prisões preventivas. Essa é uma inverdade que vem sendo divulgada
pela mídia, como se nós tivéssemos excesso de prisões, que são poucas considerando o número de réus em todos esses processos, e que essas prisões teriam por objetivo obter colaborações ou obter confissões. Na verdade, nós temos pessoas que colaboraram presas, temos pessoas que colaboraram soltas, temos pessoas que estiveram presas e depois de soltas decidiram colaborar, temos pessoas que nunca estiveram presas e colaboraram igualmente, e temos pessoas que, sem qualquer colaboração, como é o caso desses autos, e um preso e um solto, resolveram cooperar com a solução desse processo. Não há, de parte do Poder Judiciário, e isso com toda a certeza por parte deste colegiado, qualquer tentativa de acreditar ou qualquer forma de que se obter colaborações. Colaborações são instrumentos de defesa. E não só um negócio jurídico processual, mas um negócio jurídico processual que vem em favor da apuração, mas vem em favor da defesa. Em dados momentos, até porque me parece que essa cultura mudou hoje no Brasil, os réus têm interesse em colaborar. Os réus descobriram que a legislação permite uma alternativa com a colaboração na solução de processos bastante intrincados. E nós já vimos aqui, nessa tribuna, advogados sustentarem, dizendo que os seus clientes querem fazer colaboração e o Ministério Público não aceita, e que reclamando do descrime, porque já não poderiam colaborar. Ou seja, essa lógica de que há excesso de prisão ou que há prisões para colaborar é uma lógica que não se revela verdadeira. Também há uma discussão sobre a imparcialidade dos julgadores e digo e transcrevo aqui um trecho do ministro César Peluso, quando proferiu seu voto no processo do mensalão, e disse, Sua Excelência, nenhum juiz, e isso eu adoto para mim, nenhum juiz verdadeiramente digno de sua votação condena ninguém por ódio. Nada mais constrange um magistrado de ter que condenar alguém em matéria penal. E ainda, por amor e respeito aos próprios réus, porque toda a condenação é do ângulo metajurídico, disse Sua Excelência, um chamado para que, cumprida a pena, os condenados se reconciliem com a sociedade. E é com sentimento amargo, senhor presidente, e eu faço minhas palavras do ministro, que cumpre-se intransponível o dever de, segundo minha convicção pessoal, estabelecer a presente condenação. E digo eu, do ponto de vista humanístico, sempre há que se compadecer com as pessoas que figuram no polo passivo da relação jurídica processual, sejam elas inocentes ou culpadas. Paralelamente, é dever do julgador tentar compreender os fatos e as circunstâncias em que estes ocorreram. Este feito, de um modo especial, traz uma reflexão ainda mais ampla. No banco dos réus está um ex-presidente da República que, por 2 mandatos, comandou um país. Isso torna a tarefa do julgador mais sensível e dramática. Mais perturbador do que isso é constatar que a fragilidade do processo eleitoral. Recursos foram desviados em favor de partidos políticos e de pessoas, comprometendo o equilíbrio do processo sucessório e fazendo-nos questionar qual o real sentido da democracia representativa que temos. Nada disso, todavia, pode abalar a isenção de ânimo ou a imparcialidade do julgador. Como já apontado, não julgamos o nome ou o personagem, ou ainda um reconhecido estadista. Julgamos sim fatos concretos, os quais foram examinados e julgados dentro da mais perfeita moldura constitucional, da legalidade, das provas e dos limites da minha capacidade. Da alegação de utilização da ação penal como objeto de intervenção no processo eleitoral. Imperioso que essa afirmação seja desacreditada com toda a ênfase. Nessa mais de 2 dezenas de processos de mérito julgados por esta Corte, foram condenados membros de diferentes partidos políticos, não tendo sido o Partido dos Trabalhadores e seus representantes sequer os primeiros investigados. Também não houve apenas propositura de ação e julgamento de ocupantes de cargos eletivos. Há servidores públicos, empreiteiros, empresários, publicitários, engenheiros, empregados públicos e privados e, vale lembrar, até mesmo traficantes e lavadores de dinheiros. Enfim, pessoas de vários matizes e classes sociais foram objeto de imputações. Não há nesses autos, porém, aqueles menos favorecidos, inclusive invocados perante o Supremo Tribunal Federal para fundamentar a injustiça da execução provisória das penas.
Não estamos tratando de pobres, miseráveis ou dos descamisados, que usualmente são destinatários das ações penais no Brasil. A par das críticas, a Operação Lava Jato trouxe eficácia à jurisdição penal e deu contornos claros ao primado constitucional da duração razoável do processo, de modo a minimizar a sensação de impunidade daqueles que se utilizavam do tempo como meio de se esquivarem dos riscos da condenação, apesar de desenvolverem ampla, reiterada e conhecida atividade criminosa. Apesar de muito se falar das consequências políticas do julgamento, não deve o Poder Judiciário guiar-se por elas, porque decorrem do comportamento das pessoas e da legislação eleitoral. Mas, como demonstraram os autos, o que atinge a democracia não é o processo penal, nem o julgamento daqueles que tiveram ou pretendem ter atuação política. É o uso dos recursos ilícitos que atingem como ferramenta de subversão do processo democrático e de fragilização da participação igualitária no pleito eleitoral, pois contaminado por candidatos e gremiações financiados com o dinheiro de corrupção. E sobre isso, trago à colação uma fala do também ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso. Disse Sua Excelência agora em dezembro de 2017. Dia 19 de dezembro, vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espalhou de alto a baixo sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. Agente público relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai subfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, mas de onde vem. A cultura da desonestidade que se cria de alto a baixo, com maus exemplos em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás. Todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamento. Tudo documentado, disse o ministro. Por fim, e derradeiro, sobre a celeridade processual. Recentemente, questionou-se muito o fato desse julgamento ter sido realizado e atribuiu-se a ele tempo recorde de julgamento. Isso efetivamente não é uma verdade. Pelo contrário, para além daquilo que disse o presidente do Tribunal Regional Federal, explicando uma petição que foi direcionada à Sua Excelência, é necessário dizer, ainda que houvesse uma aceleração de julgamento, a aceleração estaria apenas e somente cumprindo o que diz a meta 4 do CNJ, priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Mas sequer isso foi necessário, porque conforme narrou e descreveu o ministro Mauro Campbell, quando esteve aqui fazendo inspeção nesse tribunal, e mais especificamente no meu gabinete, o ministro Mauro Campbell consignou para o meu gáudio. Observa-se que tanto os processos antigos quanto os mais recentes estão sendo devida e diligentemente julgados. A comparação dos acervos de processos conclusos entre abril de 2016 e abril de 2017 evidencia o esforço e muito trabalho da unidade pressionada pelo volume de processos de 2016 e de 2017. Portanto, e quero a minha alegria com a manifestação do ministro Mauro Campbell, quero compartilhar não só com os colegas que também são merecedores dos mesmos elogios, mas também com o meu gabinete. Se há produtividade, essa produtividade decorre no imperativo do Conselho Nacional de Justiça, mas porque também todos nós nos debruçamos sobre os processos, inclusive durante o recesso, sábados e domingos, enfim, o que nós estamos fazendo é cumprir aquilo que é o ideal constitucional, de que o processo seja bem julgado e julgado em tempo e modo razoável. Com isso, senhor presidente, e me pedindo 1000 escusas, porque eu prometi para Vossa Excelência que ia tentar ser breve, e calculo que eu levei quase 3 horas e não 1h30 que eu inicialmente havia me proposto, encaminho para o dispositivo final. Ante exposto, voto por rejeitar na integralidade as preliminares e no mérito da parcial provimento da apelação do Ministério Público para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus José Aldemário, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, em virtude da cooperação, negar provimento às apelações dos réus José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Medeiros, conceder de ofício ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas a Agenor Franklin Magalhães Medeiros, conhecer em parte da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva, e nessa extensão dar-lhe parcial provimento, e conhecer em parte da apelação de Paulo Okamoto
e nessa extensão dar-lhe provimento. Até me perdoe, doutor Fernandes, que acabei não fazendo referência, até porque já estou há 3 horas falando, em relação ao seu pedido de modificação do seu apelo, na parte central, que é a modificação do fundamento para a absolvição. Eu estou mantendo o fundamento da sentença, faço menção aos dispositivos do Código de Processo Penal e digo que não há, e é por isso que eu conheci em parte da apelação, não há interesse no tipo de modificação que está sendo postulada, porque, de acordo com os dispositivos do Código de Processo Penal, só haveria interesse se fosse para declarar a inexistência do fato, o que não é o caso. É o caso de analisar o fato e a sua adequação típica e a existência de prova. É prova essa que restou da minha parte, entendida que não era suficiente para um decreto condenatório. E com isso agradeço a atenção e o silêncio que todos fizeram durante a presente sessão. Obrigado. Portanto, o fim do primeiro voto do desembargador João Pedro Gebran, placar de 1-0, e o relator aumenta a pena do ex-presidente Lula para 12 anos e 1 mês em regime fechado.